Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em todos os nossos corações. Que Ele continue a nos iluminar os nossos caminhos. No momento, como das outras vezes, a finalidade única daquilo que eu estou falando é para ajudar irmãos que necessitam de um caminho, que não tiveram nenhuma orientação espiritual. Conheço muitos, gente, que nasceram, seus pais mal tiveram tempo, porque tinha que trabalhar, sustentar a casa, problemas os mais variados, cultura, instrução, tudo isso entra no meio. E muitos, depois de adultos, vieram saber que tem a mediunidade, né? Porque a gente constata pelo que a pessoa está sentindo, como é seu dia a dia, sua vida. E muitos não vão, não é porque não querem, porque não sabiam. Ninguém ensinou, ninguém falou. A família às vezes nem tem. Ultimamente tem famílias que nem tem nenhuma religião. E quando tem, e que fica sabendo de alguma coisa com espiritismo, a respeito do espiritismo, combate. Né? E a mediunidade, conforme a doutrina, conforme onde a pessoa segue, às vezes tem como ele trabalhar com a mediunidade. Mas depende dessa seita, depende dessa doutrina. Então o espiritismo abraçou essa parte e está ajudando bastante, porque há necessidade de ter médios para que venham os bons espíritos nos ajudar, nos orientar, gente. E mesmo os ruins, os perversos, para eles darem a testemunho daquilo que ele está fazendo, daquelas maldades que ele está fazendo, por que ele faz isso, né? E ouvir também num trabalho mediúnico, conselhos, ensinamentos. Quer dizer que tanto nós encarnados necessitamos como desencarnados. A orientação que muitos irmãozinhos desencarnados recebem, que fazia tempo que nem sabia que tinha morrido, e lá no centro que foi explicado, ensinado, né? E assim por diante. É que diante de situações diversas, as pessoas, eles não aceitam a religião, a doutrina espírita, porque eles não estudam, não leem, só gostam de criticar, de falar. Mas a hora que eles começarem a ler e começar a ter conhecimentos, ele muda de maneira de ser. E assim por diante. Mas há necessidade, sim, de se orientar essas pessoas, mostrar o caminho para eles, né? Se ele veio com essa tarefa, para que ele já comece de uma maneira certa a seguir. Não fique batendo a cabeça por aí, sofrendo, né? Muitos não param emprego, outros relacionamentos com as pessoas está difícil, a pessoa fica nervosa, a gente chega até a ficar doente, gente. Né? Eu conheci médicos que chegou a ficar na cama, doente, né? Porque a pessoa não trabalha, ela vai acumulando aqueles fluidos, acumulando aquelas substâncias fluídicas na parte física, e vai ficando doente, né? A cabeça sofre às vezes depressão, não é nem sabe por quê. Às vezes é uma mediunidade que está mal desenvolvida, que não desenvolveu. Então, um monte de coisas que a pessoa precisa ir atrás, ver o que está acontecendo e por que está acontecendo. Então, a finalidade única dessa é passar para aqueles que desejam realmente progredir, escutar, ver. Porque muitos têm estudos, gente.
Tem muitos que procuram na internet o que ele vem... eu quero saber sobre esses livros espíritas. Procura ler. Eu quero saber o que vem a ser isso. Né? Se bem que isso daí a gente tem algum conhecimentinho, mas se a pessoa ela quiser afim a seguir alguma coisa, ela tem que ser determinada. Estudar direitinho aqueles livros determinados, certos. Senão não chega a lugar nenhum. Olha, um outro meio que pode também contribuir poderosamente para a faculdade, no caso estamos falando da faculdade do escrevente, né? da psicografia. Consiste em reunir um certo número de pessoas, todas animadas no mesmo desejo e pela identidade de intenções, aí simultaneamente, em um silêncio absoluto e com um religioso recolhimento, ensaiem escrever, fazendo cada um uma evocação do seu anjo da guarda ou de um espírito simpático. Uma delas pode igualmente fazer sem designação especial e, por todos os membros da reunião, uma evocação geral aos espíritos bons, dizendo: Deus Todo-Poderoso, pedimos aos bons espíritos designarem comunicar-se pelas pessoas aqui presentes. Raramente, entre elas, não há as que dão prontamente sinais de mediunidade, ou mesmo escrevo corretamente em pouco tempo. Porque eu já falei que cada um é de uma maneira rápida, vagarosa, depende de um monte de coisa. Aliás, depende, para falar a verdade, de cada um, da sua maneira de ser. Compreende-se facilmente o que se passa nestas circunstâncias. As pessoas unidas por uma identidade de intenções formam um todo coletivo, onde a força e a sensibilidade se encontram aumentadas por uma espécie de influência magnética que ajuda o desenvolvimento da faculdade. Entre os espíritos atraídos por esse concurso de vontade, aos que encontram nos assistentes o instrumento que lhes convém. Se não é um, será outro, e eles os aproveitam. Este meio deve, sobretudo, ser empregado nos grupos espíritas que tenham falta de médios ou que não os tenham em número suficiente. Tem-se procurado procedimento para a formação de médios, como se procura o diagnóstico, mas até o presente não os conhecemos mais eficazes do que aqueles que indicamos, na persuasão de que o obstáculo ao desenvolvimento da faculdade é uma resistência toda material. Certas pessoas pretendem vencê-las por uma espécie de ginástica, quase deslocante do braço e da cabeça. Não descrevemos esse procedimento que nos chega do outro lado do Atlântico, não somente porque não temos nenhuma prova de sua eficácia, mas pela convicção que temos de que pode oferecer perigo para as compleições delicadas pelo abalo do sistema nervoso. Se os rudimentos da faculdade não existem, nada poderia dá-los, mesmo a eletrização que foi empregada, sem sucesso com o mesmo objetivo. Bom, a fé no médium novato não é uma condição rigorosa, sem contradita. Ela segunda os esforços, mas não é indispensável a pureza da intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Viram-se pessoas perfeitamente incrédulas ficarem muito admiradas por escreverem, a seu mau grado, enquanto que crentes sinceros não pode fazê-lo, o que prova que essa faculdade depende de uma predisposição orgânica. O primeiro indício de uma disposição de se escrever é uma espécie de tremor no braço, na mão. Pouco a pouco, a mão é arrastada por uma impulsão que não pode dominar. Frequentemente, ela não traça no início senão riscos insignificantes. Depois, os caracteres se desenham mais e mais nitidamente, e a escrita acaba por adquirir a rapidez da escrita corrente. Em todos os casos, é preciso abandonar a mão
ao seu movimento natural, não lhe transmitindo nem resistência e nem propulsão. Certos médiuns escrevem corretamente, com facilidade, desde o início, algumas vezes mesmo desde a primeira sessão, o que é bastante raro. De outras vezes fazem durante bastante tempo, barras e verdadeiros exercícios de caligrafia. Os espíritos dizem que é para lhes soltar a mão, se esses exercícios se prolongarem demais ou degenerarem em sinais ridículos. Não há dúvida de que é um espírito que se diverte, porque os bons espíritos não fazem jamais nada de inútil. Nesse caso, precisa redobrar o fervor para chamar a assistência desse. Se, malgrado isso, não há mudança, é preciso deter-se, desde que se perceba que não se obtém nada de sério. Pode-se recomeçar a tentativa cada dia, mas convém cessar aos primeiros sinais, equivocados, para não dar essa satisfação aos espíritos zombeteiros. É como toda faculdade, gente. Nossa, eles ficam de espreita, um cutuca o outro, né? Já começam a dar risada, com quem diz, né? Vamos enganar esse trouxa ou essa trouxa, vamos dar bastante risada. E eles aproveitam, principalmente quando tem pessoas que gostam de fazer perguntas fúteis, coisas assim, sem seriedade nenhuma. Aí é que eles aproveitam, né? Aproveita a situação para dar mais risada e para zombar de todos aqueles que estão ali. Isso em todos os lugares, em todos os trabalhos é preciso ter uma redobrada atenção e manter-se sempre em oração, para que não venham eles não cheguem perto. Bom, a estas observações, um espírito adicionou: há médiuns cuja faculdade não pode ir além desses sinais, quando, ao cabo de alguns meses, não obtém senão coisas insignificantes, sim ou não, ou letras sem continuidade. É inútil persistir e gastar papel em pura perda. São médios, mas médios improdutivos. De resto, as primeiras comunicações obtidas não devem ser consideradas senão como exercício, que se confia a espíritos secundários. Por isso, não é preciso lhes atribuir senão uma medíocre importância, em razão dos espíritos que, por assim dizer, são empregados como mestres da escrita para desbastarem o médio iniciante, porque não acrediteis que sejam jamais os espíritos elevados que levam o médio a fazer esses exercícios preparatórios. Somente ocorre que, se o médio não tem um objetivo sério, esses espíritos permanecem e se ligam a ele. Quase todos os médios passaram por esse crisol para se desenvolverem. Cabe a eles fazer o que for preciso para conseguir a simpatia dos espíritos verdadeiramente superiores. Porque eu digo, gente, com anos de luta, de mediunidade, é que a gente tem que sempre se manter em orações, sempre se policiando com a nossa mente, para não pensar bobagem, palavrões, xingamentos, nem ofender, nem que seja por brincadeira, ninguém. Tirar do coração o ódio, a mágoa, a inveja, os ciúmes, porque tudo isso aí os espíritos lá estão vendo que a gente é assim. E aproveitam. E como? Deitam e rolam.
E sabe, essa média aí é assim, 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 é mais egoísta. Ela é assim, daquele jeito, vamos atacar lá no que nós estamos vendo. E aí dá um, dá outro. O médio veio para trabalhar e não consegue, porque esses espíritos ficam dando em cima e aproveitando. E às vezes passa a vida, a pessoa sai daquele centro, vai no outro, não dá certo, sai do outro, não dá certo. Passa a vida sempre perturbada, com a cabeça ruim, tudo não dá certo. Então vamos começar nos, nos limpando de tudo que possa contrariar, que possa impedir, né? Principalmente as nossas orações, gente. Meditações, meditações, principalmente em lugares quietos, calmos, não com gente conversando, entrando, batendo porta, fechando janela, cachorro latindo, som alto, nada disso. Vocês aproveitam um dia que está em paz, está em harmonia, né? 15 minutos, deitem-se, né? Pode ser com os olhos abertos, pode ser com som de música, uma música boa, não barulhenta, com movimentos, com bateção de coisas, de instrumentos. Há muitas músicas que são propícias para isso. E quando vocês não é para receber nada, nem pensar em nada, não é para receber espírito, nem sentir nada. É apenas para manter a nossa cabeça na santa paz, na cabeça, e sempre pensando nas coisas maravilhosas que Deus fez para todos nós. E orando, sempre orando e pedindo atenção, pedindo proteção, né? E assim a gente vai mudando também a nossa maneira de ser e mudando também aquele que está a fim de prejudicar a gente. Então, continuaremos ainda, vou falar até a verdade, que não vai ser tão já que nós vamos acabar esses assuntos, porque agora está explicando só essa mediunidade de psicografia, e haverá muitas outras. Vai ser explicado tudo direitinho, a contento, para todos, e eu desejo, mais uma vez, do fundo do meu coração, que aquele que estava precisando desses conselhos tenha dado certo, e que seja determinada, que vá em frente, não desanime, porque nada mesmo é fácil. Então, por isso, a gente tem que ter calma, ter muita paciência. Mais uma vez, que Jesus nos ilumine a todos nós.